você. Esse Jesus bonzinho, não é assim não, velho. Eu não vejo Jesus assim. Nunca vi. Eu nunca vi Jesus assim, só amor. Jesus é a extensão de Deus. Só consegue ver as coisas depois tá fora da caixinha. Muito bem. Nós tivemos o nosso culto e a nossa lição hoje pela manhã e a gente vai ouvir alguns comentários, algumas opiniões sobre aquilo que a gente esteve conversando, tá bom? Primeiro Cristina e depois então os demais. Bom dia. Hoje nós estudamos aqui sobre aquele texto da videira verdadeira. E ali é uma parábola onde Jesus está conversando sobre os ramos, a videira e essa ligação que é feita da essência do evangelho com as pessoas. E aí foi uma discussão muito interessante, porque se você atenta nessa parábola para detalhes, você vai se perder um pouquinho. Mas o resumo do que eu entendi é que quando você está ligado nesse Cristo de fato, nesse Cristo correto, nesse Cristo que é pleno, você produz bons frutos. Não é fruto qualquer, você produz bons frutos, certo? Essa é a visão geral da parábola. E também eu fiquei com a parte final do texto, que é o texto de João 15, né? E ficamos com a parte final para poder estudar e comentar, que resumindo toda essa questão do fruto ligado à videira e a importância de receber a seiva de Jesus para o nosso desenvolvimento e fruto, no texto final fala que deu a entender que o fruto principal dessa questão da videira e da seiva e do fruto, o principal é o amor. Então, que o amor abrange todo um processo de várias coisas. Então, amar os amigos, amar os inimigos, e é o fruto principal. Parece fácil, mas não é fácil. Mas quando estamos ligados a Cristo, isso se torna muito natural. Um outro ponto que também nós conversamos, interessante a respeito desse tema, é justamente a ideia de que o fruto, quando nós vemos aquele fruto bonitinho, às vezes aquilo é agradável a você, está feito para você, você enxerga aquilo como de Deus, né? Mas nós temos que entender que tudo ocorre na aprovação dele. Então as obras que para ele são relevantes é a que ele aprova, não é que nós aprovamos. Então nós temos que entender que apenas aqueles que são capazes de produzir algo relevante ao próprio Deus, né, que ele possa se notar considerável, embora use também pecadores, são aqueles que já foram alcançados por ele. É como a oração. Né? A quem Deus ouve? Ouve os filhos? Exatamente. Se a pessoa se inclinar para ele, ele vai estar ouvindo. Ele vai estar abrindo o seu coração. Só que a oração que é agradável aos ouvidos do Pai são aquelas das pessoas que já foram alcançadas pela graça, que já foram alcançadas por Ele. Não é? Então, pessoas que do nada, que não têm nenhum envolvimento com Deus, que não quer se envolver mais, mas por algum motivo agradece, pede para Deus abençoar a mãe, salvar a mãe, essa oração a Deus, ela não entra, não é agradável a Ele, embora permita muito disso, né? Isso. Ou seja, apenas aqueles que estão na vontade dele, apenas aqueles que são agradáveis a ele, são possíveis, né, de deixar, de certa forma, Deus satisfeito com a sua obra. Apenas aqueles. Não importa que o indivíduo que não é alcançado produza alguma coisa, para Deus nunca vai ser aceitável e satisfatório para o Pai. Então essa é a parte. Hoje o tema foi sobre a videira, a parábola de Jesus. Eu fiquei com a metade do texto, do versículo 5 ao 10, eu acho. Não me lembro, não me recordo agora. Foi sobre a ideia de que... Começamos o assunto sobre que Deus é a videira, que Jesus é aquilo que nos demonstra como se aproximar de Deus, já que Deus seria o agricultor, aquela pessoa que enxerta e cuida da planta,
E nós como galhos, nós como ramos dessa planta, produzimos frutos. E através disso, através de Jesus, que é a seiva, através do Espírito Santo, que nos direciona, está junto conosco sempre, produzimos frutos para o reino de Deus. E quando no texto da minha parte cita sobre tudo que vocês pedires será atendido, a ideia seria no sentido de satisfação, que não seria literalmente o que eu pedi Deus irá dar, mas sim de que o melhor para a minha vida Deus estará disponibilizando, Deus estará pontificando para mim. Então essa seria o tema e o assunto discutido. Muito bem, essas foram algumas opiniões sobre o nosso encontro hoje pela manhã, tá bom? E foi exatamente essa. A ideia da parábola de Jesus, né, quando ele fala sobre o pai é o agricultor e que ele era a videira verdadeira, etc. A ideia dele é o seguinte: quem está nele vai produzir muito fruto. Não há como estar em Jesus e não produzir bom fruto, né? Não produzir frutos espirituais, né? Quem está nele produz fruto. Quem não está nele não vai produzir, não consegue produzir fruto porque não recebe a seiva dele, tá bom? Basicamente é isso, e é interessante também o texto lá no final, quer dizer, porque foi até o versículo 17, parece-me, não é? Do capítulo 15 de João. Então, o interessante no texto é que ele diz assim: olha, eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham alegria, prazer em mim, entendeu? Para que vocês descansem em mim, para que vocês confiem de que eu sei como levar vocês a serem produtivos. Então, esse descanso em mim é que faz a grande diferença, tá bom? O Jonatas colocou uma opinião dele, o entendimento dele, mas eu queria só lembrar o seguinte: o amor de Deus, né, é maior, muito maior do que as nossas deficiências. Deus escuta, Deus atende todas as orações, porque Ele ama todas as orações. Ele não dá para quem merece, porque ninguém merece, né? Até o fato de estarmos ligados a Ele não é mérito nosso, é mérito dele. Ele é que faz essa obra depois que a gente passa pelo novo nascimento. Então Ele atende todos, Ele escuta a oração de todos e atende todos. Até quando a gente não ora, né, pedindo alguma coisa, Ele ainda assim quer o melhor para a gente e vai fazer o melhor para a gente, tá bom? Para todas as pessoas. Agora, quem está nele vai produzir muito fruto, tá bom? Então, basicamente é isso. Que o Senhor Deus continue abençoando, né, a todos nesta manhã e nesse dia em especial, tá bom? Um abraço grande. Deus abençoe. A palavra de Jesus quando estava lá em Betsaida, em Cafarnaum, qual foi a palavra dele? Olha, sabe?